Voltando aqui, pessoal, falando das bolas de fogo. Quando ele falou que ele sonhou comigo, eu achei aquilo muito estranho e fiquei mais ligada nele. E eu ainda ironizava um pouco, eu falava assim, é mesmo? Olhava para ele e falava, é mesmo? Aí ele é. E no meu sonho a senhora estava usando essa mesma roupa. Quando ele falou isso, eu fiquei muito assustada e me mantive ali como se não estivesse nem ligando. E eu olhei para ele mais uma vez e não vi a face. Eu achava que eu estava vendo a face dele, mas eu não estava. Eu olhava para ele e não vi o rosto dele. Eu vi o chapéu, ele era igual o Seu Madruga do Chaves. E eu via muito esse seriado, eu adorava. Até hoje eu vejo, se deixar. É um ícone, né? Esse seriado. Aí quando ele falou do sonho, me deu um start. E eu ainda ironizei, é mesmo? E o que o senhor sonhou? Ele falou, eu sonhei com a senhora estava usando essa mesma roupa. Aí ele foi e falou, eu sonhei que bolas de fogo caíam do céu, eu lhe dava a mão e lhe salvava. Quando ele falou isso, pessoal, que eu tive que adiantar, antecipar, por causa que ia acabar o tempo do vídeo, quando ele falou isso, a lágrima escorreu na hora. Só que eu não aproveitei aquele momento, eu me assustei e comecei a andar rápido, descer a ladeira que nem igual uma bala. Entrei chorando no salão da minha amiga, da Lilian, né? Hoje, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela. E quando eu entrei no salão, tinham 3 mulheres com aqueles negócios de alumínio na cabeça, com aquela máquina, né, que ainda usava aquele negócio para ficar na cabeça, 3 cadeiras e eu chorando muito no sofá, desesperada, me tremendo todo. Ela olhou para mim e falou, que ela era cabeleireira, e falou assim, o que houve, Daniele? Aí eu falei, esse homem aí, eu tive um sonho essa madrugada toda, com bola de fogo caindo do céu. No sonho uma pessoa me dava a mão e me salvava, e esse homem está dizendo que é ele. Ele não tinha passado ainda na frente do salão. Ou ele ia para um lugar, né? Ou ele ia para o centro. E na ladeira, ele já havia passado da única rua que teria uma saída para uma outra rua, mas não era para o centro. E o que acontece? Ela foi para a porta olhar, e ela olhava para um lado, olhava para o outro, e falava assim, Daniele, não tem ninguém aqui. Eu falei, esse homem vai passar aí, essa bicicleta azul, que está com essa bicicleta azul, uma marmita na garupa. Aí ela, Dani, não tem ninguém. Aí eu chorava mais ainda, eu falava, não é possível. Uma das mulheres, quando ouviu mais ou menos eu nervosa o que eu estava falando, ela olhou para mim e falou assim, isso aí que você viu foi o anjo do Senhor. Eu falei, pior que eu não vi o rosto dele. E hoje eu falo aqui, ó, tô toda arrepiada, pessoal. Aqui, ó, vê se dá pra ver. Aqui, ó, toda arrepiada. Sempre quando eu conto essa história para as pessoas que eu conheço, que eu sempre falei, mas nunca revelei, né, aqui em público, eu me arrepio muito, porque foi muito real. Aí ela foi e falou, eu falei, anjo do Senhor? Ela falou, minha filha, você teve um encontro com o anjo do Senhor. Você sonhou ontem com bolas de fogo caindo do céu, uma guerra, e o anjo veio para te dar a explicação da revelação. Porque quando as pessoas têm uma revelação de Deus, ele manda os anjos para que a pessoa entenda aquela revelação. Isso ele tem que fazer. Aí eu falei, eu não sabia, chorando, e eu falei, olha direito aí, ele está descendo, ele tem que descer, ele tem que passar aqui. Dani, não tem ninguém. Nesse momento, eu saí de um sofazinho dela que tinha de frente para a porta e fui olhar. Aí eu falei, Lilian, o nome dela é Lilian, como que não tem ninguém? Esse homem veio em cima de mim, ele estava lá embaixo no CIEP. Quando eu atravessei a rua, o homem já estava do meu lado. E aí ela falou, mas me conta direito como é que foi isso. Eu falei, ele falou que Deus tinha um propósito na minha vida muito grande, que ele precisava falar comigo, não sabia a minha religião, pediu desculpa.
Sendo que a noite toda eu saí com bolas de fogo caindo do céu e um homem no meu rosto dava a mão e falava: vem que eu te salvo. Aí o homem encosta do meu lado, fala esse monte de coisa. Eu achando que eu estava vendo o rosto dele, eu não estava. Eu tinha uma noção que estava vendo, mas eu não via a face dele, né? Aí ele foi e falou para mim, Lilian, que ele sonhou comigo na noite passada e eu estava usando essa roupa aqui. Essa roupa eu acabei de botar de manhã e que eu estava com a mesma roupa. E eu perguntei a ele: o que o senhor sonhou? Ele falou: sonhei que bolas de fogo caíam do céu, eu lhe dava a mão e ele salvava. Gente, tremendo isso. Isso foi uma das coisas mais tremendas que ocorreram na minha vida. Então hoje eu vejo a necessidade que grita no meu coração, né? Eu já tinha que ter feito esses vídeos há muito tempo, já me é ordenado para fazer há muito tempo, mas esses seres que vieram se comunicar comigo, que são chamados de dimensionais, me gritaram no ouvido 2 noites falando que o meu nome era Darkman, com I, tá, pessoal? I e N no final, porque eles mandam escrever, tá? Eles falaram, por 2 vezes me chamaram na madrugada de Darkman. Então tem muitas coisas que estão havendo comigo depois de outubro para cá, não é recente. Recente não é antigo, é recente. Antigo são essas coisas que eu tô contando para vocês, essas revelações. E eles disseram para mim que eu tinha que ir falar tudo que já ocorreu espiritualmente comigo. E não é só isso. Eu vou fazer uma outra gravação para vocês, porque eles falam que eu tenho que contar. E no íntimo de cada um dessas milhares de pessoas, eu peço que vocês me sigam, que vocês compartilhem esses vídeos, porque eu não sei se esses vídeos precisam chegar para toda a humanidade, né? O máximo de pessoas. É até uma pretensão, toda a humanidade é modo de falar. Mas tenha que chegar em algumas pessoas esses vídeos, tá? Então eu peço que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem. Me sigam, né? E curtam os vídeos. Se tiverem comentários, por favor, por gentileza, comentem, tá? De conhecimento de vocês, do que possa ser. E eu sempre me perguntei a minha vida, que propósito é esse que Deus tinha para mim? E hoje eu sei que o nome são chakras, nunca me interessei nesse assunto. Eu estou usando isso aqui porque, por incrível que pareça, isso aqui faz a minha dor de cabeça melhorar, tá? É uma dor de cabeça infernal. Quando eu vou ter revelação, quando está para acontecer alguma coisa, quando eu coloco carta, que eu sinto muito a presença do espiritual, a minha cabeça dói demais. Demais, pessoal. Mesmo. E queima aqui, né? E eu vou contar sobre isso que houve também comigo, que eu ainda não passei para vocês em um próximo vídeo. Eu vou tentar gravar hoje, mas eu não sei se eu consigo. E eu preciso contar uma outra revelação que eu tive com meu filho, quando eu casei, né? O meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos. Um se chama Rafael, tem 12 anos, e o outro tem 6 anos e se chama Miguel. E eu vou passar para vocês, em relação ao meu primeiro filho, o que Deus revelou para mim, tá? Fiquem comigo, me sigam e compartilhem o vídeo. Valeu?